Dando sequência às videoaulas sobre elaboração de algoritmos, nessa videoaula vamos mostrar como a etapa dos questionamentos pode ser realizada. Mas antes é interessante relembrar sobre quem serão feitos os questionamentos, ou seja, relembrar da descrição narrativa sintética do problema proposto da videoaula anterior. Então, entrada, informar os dados do veículo, processamento, determinar o consumo médio, quilômetro por litro, a autonomia em quilômetros e o custo por quilômetro rodado em reais. E a saída, que seriam exibir os resultados. Agora vamos detalhar como podem ser feitos os questionamentos para o problema que está sendo proposto, mas pensando computacionalmente na resolução, ou seja, como pode-se resolver de forma algorítmica. Generalizando, o que devo identificar no problema para que com essas informações eu possa escrever um algoritmo e, evidentemente, concretizá-lo em um programa de computador. Então vamos lá. Nesse slide, o que nós temos? O primeiro questionamento, com base naquilo que foi previamente definido. Vale aqui também um parênteses que a maneira com que se vai construir isso seria fazendo diversas anotações. Nós estamos trabalhando com uma sequência de slides, mas se imagine trabalhando em uma mesa que você lê o enunciado e você tem várias anotações separado. Por que eu digo isso? Porque essa situação é retirada, logicamente, do enunciado, do problema em si. A maneira com que eu escrevo as palavras pode ser diferente da que você, porventura, opte por fazer. Lembrando que isso é uma descrição narrativa. Mas, de forma essencial, seria a mesma pergunta. Quais os dados do veículo que eu devo considerar? Porque ele já falava as informações básicas de um veículo qualquer. Na questão do processamento, como vou determinar o consumo médio? Como vou determinar a autonomia? Como vou determinar o custo por quilômetro rodado? Então, vamos imaginar, eu já defini o problema, eu sei o que deve ser feito, agora estou me perguntando como eu devo fazer, qual é a maneira que eu vou resolver essas situações. Ok? Vamos ao próximo slide, agora vamos detalhar cada um desses questionamentos. Primeiro item anterior, quais os dados do veículo que eu devo considerar? Evidentemente, nós vamos ser extremamente sintéticos. Não há necessidade de nós fazermos um detalhamento grande. A ideia aqui não é exatamente o problema, mas como nós vamos encarar esse problema para transformá-lo em um algoritmo. A minha sugestão aqui, pura e simplesmente, marca e modelo seria suficiente dentro desse algoritmo. Como vou determinar o consumo médio? Há pouco eu falei, imagine que você está fazendo várias anotações, então você tem anotações sobre o problema e você previamente já pesquisou. Como eu devo determinar o consumo médio? Eu descobri, por um estudo, por alguma situação X, que eu preciso de uma distância percorrida e preciso da quantidade de combustível consumido. Então, isso seriam os itens necessários para que eu pudesse determinar esse consumo médio. É uma situação, digamos assim, que fica particular. Eu acharia interessante, nesse momento, você já estabelecer uma expressão. Por quê? Porque se você está determinando o consumo médio, você está realizando um cálculo. Então, poderia, eventualmente, nesse momento, já estabelecer, até nominar as variáveis. Exatamente, não precisam ser com esse nome, mas eu usei aqui. Consumo médio recebe distância por combustível consumido. Então, você já tem mais anotações sobre uma parte do processamento. Qual seria o outro item? Como vou determinar a autonomia? Mesma situação. Eu faço uma analogia, tenho anotações e descubro que, para eu determinar a autonomia, eu preciso do consumo médio. Observe que até essa informação seria o cálculo do processamento anterior. Eu preciso da capacidade do tanque de combustível do veículo e, com isso, eu poderia também já fazer anotações sobre a expressão. Então, minha sugestão, autonomia em quilômetros recebe consumo médio vezes capacidade do tanque. Ao vocês observarem também essas duas expressões, deve estar percebendo que já estou usando, digamos assim, uma sintaxe similar àquela que nós utilizamos
na construção de algoritmos. Isso facilita o trabalho, ou seja, à medida que você está desenvolvendo, fatalmente você está ficando mais próximo da solução, que é essa ideia em si. Outro item, como vou determinar o custo por quilômetro rodado? Mesma situação, eu fiz uma pesquisa preliminar e descobri, para que eu estabeleça o custo por quilômetro rodado, eu preciso do preço do combustível, preciso do consumo médio e eu posso também montar a minha expressão. Aqui eu fiz custo km recebe PRC combustível barra consumo médio. Todas as variáveis que eu utilizei aqui eu procurei deixá-las o mais sintética possível, mais curtas possíveis, para que efetivamente coubesse na tela e vocês pudessem visualizar todos os itens. Então, uma vez que eu já sei quais os dados que vou utilizar e sei também como resolver os itens de processamento, pensando computacionalmente, a sequência natural é determinar a estrutura de dados, ou seja, como que efetivamente posso colocar os dados na memória do computador. E pelo que nós estudamos na disciplina, isso é feito por meio de quem? De variáveis. Sendo assim, 2 questionamentos devem ser feitos nesse momento, com relação a quem? Com relação às variáveis. Vamos só fazer um pequeno feedback. Nós definimos o problema, identificamos o que nós precisamos e já sabemos como fazer. Mas agora nós estamos naquela etapa que nós temos que começar a inserir essa ideia, esse pensamento computacional voltado ao computador em si. Então, pode-se estabelecer 2 questionamentos sobre as variáveis, que seriam os dados em si, né? Quantas e quais variáveis vou precisar? Qual o tipo de dado que eu devo utilizar? Tudo isso já foi estudado. Então, não é algo novo para vocês e não fica difícil também estabelecer as variáveis. Por quê? Porque nas minhas anotações, à medida que eu fui construindo o meu algoritmo, lembro que eu já fiz anotações sobre determinadas variáveis naquelas expressões. O que eu acrescento aqui? Eu acrescento o tipo de dado. Observe que toda aquela anotação preliminar me ajudou a construir as variáveis, ou seja, a definir quais variáveis eu preciso para o meu problema. Então, eu coloquei aqui que a veículo marca, veículo modelo é um literal de 20. Todas as outras variáveis que envolvem combustível, distância, capacidade do tanque, também pelo que nós estudamos, como são variáveis que devem ser fracionadas, o que eu faço? Eu utilizo um tipo real. Perfeito? Então, observe que essa sequência, essa forma, né, de conduzir a construção do algoritmo, ela é gradativa e permite que você consiga ir montando a ideia. Vamos fazer o seguinte, na próxima videoaula, vamos ver o resultado do que foi apresentado até agora. Ok, pessoal? Até a próxima videoaula.